tarde, pessoal da disciplina de neuroanatomia, pessoal do primeiro período, professor Ulisses, meu nome. Estamos aqui para iniciar a aula de nervos cranianos, que seria a nossa próxima aula em sala de aula, em virtude do coronavírus. Nós estaremos divulgando o conteúdo no site da Univesp, através do blog, pelo meu e-mail, unilemos@hotmail.com, e através do Google Classroom, onde vocês podem ter acesso a todas as informações, aos vídeos, aos conteúdos. E vale salientar que quando houver alguma dúvida a respeito do conteúdo ministrado pelos vídeos, vocês podem entrar em contato via e-mail. Nós estaremos disponibilizando nos horários de aula em específico de cada disciplina da semana. Vocês podem estar acessando o e-mail para a gente tentar sanar aí as dúvidas de vocês a respeito do conteúdo. Bem, a nossa aula de hoje vai ser a respeito de nervos cranianos. Na última aula nós havíamos falado a respeito de medula espinhal, como sendo uma estrutura importante do sistema nervoso central, e hoje nós estaremos falando de estruturas extremamente importantes, como os nervos cranianos, que também apresentam características de nervos periféricos. Qual que é a grande diferença entre os nervos cranianos e os nervos periféricos, os quais nós vimos na medula espinhal? Os nervos cranianos são nervos que emergem exatamente da região encefálica, desde o telencéfalo, das áreas cerebrais, até a região mais inferior do bulbo. Pelo próprio nome, o qual nós chamamos de nervos cranianos, significa que os mesmos emergem ou saem da região craniana, direcionando para várias outras regiões do crânio. A diferença entre os nervos cranianos e os nervos periféricos é que todos os nervos periféricos são nervos mistos, ou seja, eles apresentam funções motoras e funções sensitivas. Os nervos cranianos nem todos apresentam funções mistas. Aliás, apenas 3 nervos apresentam funções mistas, como função sensitiva e função motora. Aqui nós temos uma imagem para vocês, para demonstrar para vocês os locais de onde os nervos emergem, e nós vamos falar sobre suas divisões. E quando nós falamos da divisão do mesmo, nós estamos abordando suas funções mista, sensitiva e função motora. A localização é o local de onde cada nervo emerge. Qual que é a importância de sabermos a respeito da localização de cada um? Quando há traumas ou apresenta-se qualquer tipo de lesão dentro da caixa craniana, que acometa, por exemplo, o encéfalo, pode haver a compressão de algum desses nervos, levando às perdas de suas funções, sejam elas sensitivas, funções vegetativas ou funções motoras. Por isso, dada a importância de reconhecer a localização das estruturas de cada nervo craniano. Em relação à sua função, nós vamos descrever, aqui eu coloquei para vocês em ordem de romanos, os nervos cranianos eles apresentam-se em ordem de romanos, desde o primeiro par de nervo craniano até o 12º par de nervo craniano. Vocês devem estar se perguntando por que de par, É exatamente porque nós dividimos, assim como o corpo é dividido em 2 hemicorpos, o encéfalo também é dividido em 2 hemiencéfalos, E consequentemente nós teremos, da mesma forma que eu tenho um nervo craniano de um lado, eu vou ter nervo craniano do outro lado. Por isso nós chamamos de nervos cranianos, ou pares de nervos cranianos. Aqui nós temos uma imagem de toda a estrutura do encéfalo. Lógico, evidente que aqui eu não tenho a imagem do telencéfalo, porque o telencéfalo é uma estrutura mais superior, e vale salientar a importância de que os nervos cranianos eles emergem das regiões mais anteriores, que são as mais superiores, de uma forma descendente e crescente em ordem de romanos, até chegar mais anteriormente na região do bulbo, e posteriormente na região do bulbo. Começamos aqui primeiramente a falar a respeito do nervo olfatório, que é o primeiro par de nervo craniano. O nervo olfatório é um nervo puramente sensitivo, É um nervo que emerge
da região do telencéfalo. E quando eu falo telencéfalo, eu estou falando da origem embrionária dessa região, né? O telencéfalo confere exatamente as estruturas dos hemisférios cerebrais, né? A estrutura mais superior do sistema nervoso central. O nervo olfatório é um nervo puramente sensitivo, ou seja, é um nervo que apresenta somente função sensitiva, e sua função está relacionada diretamente ao olfato. Além dessa função importante do olfato, vale salientar que o olfato ele apresenta-se uma função tão importante que ele tem uma ligação direta com as nossas funções límbicas, né? Dada essa importância, que em parte de algumas técnicas terapêuticas, o olfato ele é utilizado como auxiliar no processo de memorização ou de auxiliar naquelas pessoas dementes a relembrar ou a rememorar de fatos utilizando-se pelo olfato, né? É um nervo muito importante, né, que emerge logo abaixo da região telencefálica, né? Ele apresenta outras divisões, como o bulbo olfatório, que é uma divisão importante, a parte mais anterior do nervo olfatório, sendo essa uma das suas principais funções. Outro detalhe importante a respeito do nervo olfatório, ele é o único nervo craniano que tem uma comunicação direta às estruturas do telencéfalo, né? Ele não passa por uma região a qual nós chamamos de tálamo, né? O tálamo é um centro de retransmissão. Todas as informações provenientes, sensitivas, que vêm da periferia e do ambiente, antes dela chegar às estruturas corticais superiores ou os nossos centros superiores, ela primeiramente passa pelo tálamo, né? O tálamo ele avalia aquele tipo de informação e determina para qual região do cérebro ou qual região de Brodmann ou de Wernicke ou de Broca aquela informação vai. Isso não acontece com o nervo olfatório, ou seja, o nervo olfatório ele tem uma comunicação direta com as estruturas cerebrais, com as estruturas telencefálicas. Ele não passa pelo tálamo. Isso significa que essa comunicação direta pode ser um resquício, dada a sua importância, né, em relação a também as suas funções límbicas, e não somente as suas funções sensitivas. Vale lembrar que todas essas informações dos nervos cranianos, elas se intercomunicam-se, né? Nós não temos, por exemplo, um paladar, né, apurado sem a presença de um bom olfato. Lembrando-se que existe uma verdadeira integração entre essas informações. Isso demonstra que grande parte das nossas funções sensitivas, elas ocorrem a nível telencefálico através de comunicações, através de neurônios que se comunicam nas áreas cerebrais para facilitar, né, por exemplo, o olfato quanto a gustação. Em segundo momento aqui, nós temos o segundo par de nervo craniano, que é o nervo óptico, né? O nervo óptico também é um nervo, né, sensitivo que emerge da região do diencéfalo, né? O diencéfalo é uma região que fica logo abaixo, né, do telencéfalo. Apresenta várias outras funções importantes, como por exemplo a presença do tálamo, do hipotálamo, do epitálamo, do subtálamo, né? Grande parte das nossas funções hormonais são controladas principalmente pelo hipotálamo. Mas o objetivo nosso aqui hoje é falar a respeito exatamente do nervo óptico também, né? O nervo óptico é um nervo sensitivo, puramente sensitivo, responsável por captar todas as informações de fotossensibilidade provenientes da retina, né? A nossa retina ela apresenta vários receptores chamados de cones e bastonetes, os quais são ativados em momentos diferentes, sejam durante o dia ou sejam durante a noite, de forma a codificar uma informação de fotossensibilidade em uma informação química e fazer com que aquela informação química ela possa transduzir-se em uma informação de impulso nervoso, né? E esse impulso nervoso ele vai percorrer principalmente após sair da retina pelo nervo óptico,
sendo direcionada até o quiasma óptico e do quiasma óptico para o trato óptico, do trato óptico para o corpo geniculado e do corpo geniculado ele vai para as áreas corticais cerebrais, principalmente as áreas 17 de Brodmann, localizadas no lobo occipital. Uma das principais funções suas seria exatamente promover a característica, forma e cor dos objetos. Então, o nosso nervo óptico é um nervo sensitivo, é o segundo par de nervo craniano, Aqui está localizado, aqui é o quiasma óptico e aqui nós temos o nervo óptico saindo da região diencefálica. Um outro detalhe importante a respeito do nervo óptico está relacionado exatamente à sua origem embrionária. Muitas pessoas perguntam por que os nervos periféricos eles se regeneram e os nervos, por exemplo, craniano, parte de alguns nervos cranianos não se regeneram. Depende de sua origem embriológica. Um exemplo claro é o nervo óptico. Ele apresenta uma origem embriológica de formação do sistema nervoso central. Então, quando ocorre, por exemplo, um exemplo de uma doença que acomete o nervo óptico, o glaucoma, que é uma alteração de pressão ocular que leva à compressão do nervo óptico. Essa compressão do nervo óptico leva à perda de condução de impulso nervoso proveniente da retina em direção ao sistema nervoso central, e essa lesão do nervo óptico ela é uma lesão irreversível, justamente porque o nervo óptico ele apresenta uma origem de formação do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central ele apresenta processo de reparação, ele não apresenta processo de regeneração. Então significa que o nervo óptico é um nervo craniano muito importante, e que caso ocorra alguma lesão desse nervo, provavelmente essa lesão ela torna-se irreversível, diferentemente de outros nervos cranianos que apresentam processo de reparação. Isso é um outro detalhe importante, porque todo mundo imagina que, bem, se o nervo ele sai do crânio, ele pertence ao sistema nervoso central. Não, ele não pertence ao sistema nervoso central. Ele emerge do sistema nervoso central. Ou seja, ele sai do sistema nervoso central, mas ele não pertence ao sistema nervoso central, exceto o nervo óptico, É o único nervo que é formado pelo sistema nervoso central. Então existe uma diferença entre formação e uma diferença entre suas funções de reparação e suas funções de regeneração. Então essa é uma característica importante do nervo óptico. Vamos colocar aqui, como função sensitiva. Então nós temos o primeiro par de nervo craniano, que é o nervo sensitivo, Então vamos colocar aqui o primeiro, o segundo, que também é um nervo sensitivo, nesse quadrinho, para facilitar o raciocínio de vocês em relação às suas funções sensitivas, suas funções motoras e sua função mista. Em terceiro momento, nós temos aqui o terceiro par de nervo craniano, que é o nervo oculomotor. Ele emerge exatamente da região mesencefálica, Ou seja, aqui nós temos o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, sendo que o terceiro par de nervo craniano ele emerge da região anterior do mesencéfalo, Esse terceiro par de nervo craniano é o nervo oculomotor. Vamos colocar aqui a sua origem de formação, que é do mesencéfalo. O nervo oculomotor, como o próprio nome diz, já facilita saber a sua função. Óculo, que vem da visão, e motor, O nervo oculomotor é o nervo responsável principalmente pelos movimentos do globo ocular, Principalmente os movimentos os quais nós chamamos de movimentos superiores dos olhos, movimentos inferiores dos olhos e os movimentos oblíquos dos olhos. Então, quando nós fazemos um movimento em direção a um olhar superior, nós estamos ativando a contração de um músculo do globo ocular, chamado de reto superior, que facilita o movimento do globo ocular em direção à região superior. Quando nós direcionamos o movimento do globo ocular em sentido inferior, nós ativamos o reto inferior para facilitar o movimento do globo ocular em direção às estruturas inferiores.
E no sentido oblíquo, o nosso músculo oblíquo, que facilita o movimento em direção oblíqua, né, do globo ocular. Então, o nosso nervo oculomotor é o terceiro par de nervo craniano responsável pelos movimentos do globo ocular. Então, vamos colocar aqui agora a sua função. Então, é o nosso primeiro par motor, né? Então, nós temos aqui o terceiro par de nervo craniano, que é um nervo puramente motor, ou seja, ele apresenta somente função motora. E quando eu falo de função motora, é importante vocês diferenciarem a direção em que o estímulo está seguindo, né? O estímulo sensitivo, ele vem, por exemplo, da periferia e vai em direção ao sistema nervoso central, ou seja, são estímulos aferentes. Os estímulos motores são estímulos eferentes. Eles saem do sistema nervoso central e vão em direção às estruturas, principalmente as musculares, para auxiliar no processo de movimento ou de contração muscular ou de motricidade. Aqui nós temos, num quarto momento, o quarto par de nervo craniano, chamado de nervo troclear, né? O nervo troclear, ele também emerge da região do mesencéfalo. Porém, tem um detalhe importante em relação ao nervo troclear. É o único par de nervo craniano que emerge da região posterior do encéfalo. Ou seja, ele sai da região posterior do mesencéfalo, faz uma volta sobre a região mesencefálica e vai vir para a região anterior. Ou seja, ele sai de trás, dá uma volta no mesencéfalo e emerge para a região anterior. É o único par de nervo craniano que sai totalmente da região posterior do tronco encefálico ou da região mesencefálica. O nervo troclear, chamado de quarto par de nervo craniano, é um nervo motor. Ele apresenta a função motora de quem? Do globo ocular também. Assim como nós temos o nervo oculomotor, que faz os movimentos superiores, inferiores e oblíquos dos olhos, o nervo troclear, ele apresenta uma função de promover a adução dos olhos. Ou seja, é quando você, por exemplo, aproxima um objeto do campo de visão e o globo ocular, ele direciona-se para esse objeto, né? Esse movimento em direção central ou a linha mediana do globo ocular é chamado de movimento de adução. Esse movimento de adução dos olhos, ele ocorre em função da presença e da integridade do nervo troclear, né? Vamos supor que um paciente apresenta uma lesão do nervo troclear. Quando você testa esse movimento com ele, por exemplo, somente um olho direciona em direção ao objeto. O outro olho ele não movimenta-se em sentido medial. Isso significa que provavelmente pode ter ocorrido uma lesão do nervo troclear ou uma lesão da estrutura de onde ele emerge, né? Dentro do sistema nervoso central, principalmente da região posterior do tronco encefálico. Então, assim como o nervo oculomotor, o nervo troclear também é um nervo motor, né? De quem? Do globo ocular. Então nós já temos dois nervos importantes responsáveis pelos movimentos do globo ocular. O primeiro foi o terceiro par de nervo craniano, o nervo oculomotor, e agora o nervo troclear. Então vamos colocar aqui também o nervo troclear como sendo um nervo motor do globo ocular. No quinto momento, nós temos aqui o nervo trigêmeo, né? O nervo trigêmeo é um nervo que emerge da região da ponte, né? Ou da região pontina, né? A palavra trigêmeo se refere exatamente à presença de três ramos desse nervo, né? O nervo trigêmeo é um nervo misto. Se ele é misto, ele apresenta a função sensitiva e apresenta a função motora, né? Esse nervo trigêmeo ele é dividido em três ramos. Um ramo qual nós chamamos de ramo mandibular, um ramo maxilar e um ramo oftalmico, né? Por isso do nome dele ser chamado de trigêmeo, né? Grande parte de suas funções motoras do nervo trigêmeo se confere aos músculos mastigatórios. O ato de mastigar, ele confere a uma ação do nervo trigêmeo. Por exemplo, a ação de músculo masseter,
temporal, supraioideus, pterigoideus lateral, pterigoideu medial. São músculos que são inervados pelo nervo trigêmeo, né? Então, muito cuidado para não confundir músculos da mastigação com músculos da mímica facial. Músculos da mastigação, eles não têm relação nenhuma com os músculos da mímica facial. Músculos da mastigação são músculos mastigatórios e músculos da mímica facial são músculos da expressão facial. São inervados por outro nervo craniano, que no caso é o 7º par de nervo craniano. Essa seria uma das funções do nervo trigêmeo em sua função motora. A função sensitiva do nervo trigêmeo confere a inervação dos dentes, né, da arcada inferior pelo ramo mandibular e seus subramos, os quais nós chamamos de nervos alveolares e nervo mentoniano, e a arcada superior através do nervo maxilar, seus ramos menores como o nervo alveolar e nervo infraorbital, né, que são os ramos menores do trigêmeo a partir do nervo maxilar. Essa função ela apresenta uma função sensitiva de inervação desses dentes, assim como da mucosa da boca, né? Toda a mucosa da boca ela é inervada também pelo nervo trigêmeo, e assim como a região mais profunda, tá, da língua, que também é inervada pelo nervo trigêmeo. Outra função importante desse nervo, né, está relacionada principalmente às funções de parte de glândulas que inerva a região do globo ocular e a região oftálmica, por isso o seu nome oftálmico, né? Algumas lesões do nervo trigêmeo, por exemplo, elas podem afetar parte das funções visuais. Então nós temos aqui o 5º par de nervo craniano, o nervo trigêmeo, que emerge da região pontina. É o único nervo que emerge da região pontina ou da região anterior da ponte, né? Ele sai exatamente da região anterior da ponte e dali ele se divide em 3 ramos: mandibular, maxilar e ramo oftálmico. Então vamos colocar aqui como sendo agora um nervo misto, né? O 5º par de nervo craniano é um nervo trigêmeo, o primeiro deles, o nervo misto. Em 6º momento, nós temos o 6º par de nervo craniano, que emerge exatamente da região sulco-bulbo contínuo. Vou colocar sulco-bulbo, né? O 6º par de nervo craniano é um nervo puramente motor, né? Motor de quem? Novamente do globo ocular, né? Nós falamos que o óculo motor e o troclear são nervos responsáveis pelos movimentos do globo ocular, né? O abducente também é responsável pelos movimentos do globo ocular. Como o seu próprio nome já diz, abducente vem de abdução, de movimento de lateralidade dos olhos. É importante salientar que quando nós direcionamos o nosso olhar ou os movimentos sacárdicos em sentido lateral, o olho direito aqui ele direciona-se para a lateralidade, mas o meu olho esquerdo ele direciona-se em sentido à medialidade, né? Ou seja, esse olho ele está fazendo uma função do nervo troclear e esse olho está fazendo uma função do abducente, né? Então, quem olha ou direciona o seu globo ocular para a lateralidade é o nervo abducente. Quem direciona o seu globo ocular em sentido ao plano, ao eixo sagital ou à região medial é o nervo troclear. Então, o nervo abducente ele realiza a abdução dos olhos, ou o movimento de lateralidade dos olhos ou do globo ocular. Alguns gostam de chamar de movimentos sacárdicos, né? O nervo abducente é um nervo que emerge da região do sulco bulbo pontino, né? O que é o sulco bulbo pontino? É exatamente a divisão entre a ponte e o bulbo, né? Esse sulco ele delimita essas duas regiões do tronco encefálico, no caso a ponte e o bulbo, por isso que se chama de sulco bulbo pontino. Aqui nós temos, né, o 6º par de nervo craniano, ele sai do sulco bulbo pontino em uma região mais mediana e vai para a sua região mais lateral. É o primeiro deles no sentido ou em ordem de medial para lateral, né? Aqui, como vocês podem ver, nós temos 3 pares aqui que emergem do sulco bulbo pontino.
O que sai primeiramente da linha mediana é exatamente o sexto par de nervo craniano, chamado de nervo abducente. Na sequência, nós temos o sétimo par de nervo craniano, chamado de nervo facial. Deixa eu colocar o nervo abducente aqui. O nervo abducente também é um nervo motor. Então vamos colocar aqui que ele é um nervo motor. Motor de quem? Do globo ocular. O sétimo par de nervo craniano é o nervo facial, que é um nervo misto, E ele emerge também do sulco bulbo-pontino, Ou seja, assim como o abducente, que emerge mais medialmente do sulco bulbo-pontino, nós temos o sétimo par de nervo craniano, chamado de nervo facial, que também emerge da região do sulco bulbo-pontino. O nervo facial é um nervo misto. Assim como o nervo trigêmeo, ele apresenta função sensitiva e função motora, Muitos devem, às vezes, correlacionar as principais lesões do nervo facial com o que nós chamamos de paralisia facial. Muito comum, Às vezes, quando a pessoa, muitos aí falam a respeito de tomar frio e depois ir para o calor, ou tomar calor e ir para o frio, e acometer o nervo facial. Na verdade, muitos têm estudos que comprovam essa correlação, mas é sabido que isso pode acontecer, Porém, o nervo facial, ele é um nervo misto e que apresenta função sensitiva e motora. A sua função sensitiva está relacionada principalmente à inervação de 1/3 anterior da língua, ou seja, principalmente a parte a qual confere o doce, através da nossa gustação, ela é dependente da integridade da inervação do nervo facial. Ou seja, 1/3 anterior da nossa língua é inervado pelo nervo facial, E sua parte motora confere principalmente os músculos da mímica facial, Como o músculo frontal, os músculos da pálpebra, os músculos, por exemplo, orbicular da boca, zigomático, risório, são os músculos que são inervados pela função motora do nervo facial. Por isso, quando o paciente tem uma paralisia facial, ele tem um desvio do mento na direção dos músculos que estão normais, Às vezes muita gente acha que a boca desvia para o lado da lesão. Não é, a boca desvia para o lado normal, Se esse lado paralisou, significa que esse músculo está contraindo e desviando a minha hemiface para esse lado. E esse lado é que está comprometido pela paralisia facial, por exemplo, que pode ter origem viral, infecciosa, ou por origens traumáticas, Então, o nosso nervo facial é um nervo que apresenta função mista, muito importante, e vamos colocar aqui no nosso quadrinho também como sendo um nervo misto, Sétimo par de nervo craniano, nervo facial. Em oitavo lugar, nós temos o nervo vestíbulo coclear, Na linha do sulco bulbo-pontino é o terceiro. Esse aqui é o nervo abducente, esse é o nervo facial e esse é o nervo vestíbulo coclear, o qual nós chamamos de oitavo par de nervo craniano. O nervo vestíbulo coclear, assim como o abducente e o facial, também emerge do sulco bulbo-pontino, Ou seja, como o próprio nome diz, vestíbulo vem de equilíbrio, coclear vem de audição. O nervo vestíbulo coclear, ele traz informações dos canais semicirculares, informações do tímpano, e da cóclea, para controlar tanto nossas funções auditivas quanto nossas funções de equilíbrio, É muito importante falar com vocês que as nossas funções de equilíbrio primordiais, as quais nós chamamos também de funções proprioceptivas, provenientes das nossas estruturas musculares, são dependentes das informações coletadas, das nossas informações visuais e auditivas,
O posicionamento da nossa cabeça é ele que determina todo o controle do posicionamento postural do nosso corpo. Se a minha cabeça ela se projeta para frente, o meu campo de visão avisa isso para os meus próprios sectores, assim como o posicionamento da minha cabeça em relação aos canais semicirculares. Ou seja, quando eu movimento a minha cabeça em direção à inclinação, por exemplo, os meus canais semicirculares eles fazem um movimento contrário, exatamente para avisar aos meus músculos desse lado que eles precisam contrair em direção contrária à inclinação da cabeça para que eu não caia para aquele lado. Então o nervo vestibular, a sua parte vestibular, ela está relacionada ao controle do nosso equilíbrio, né? Que apresenta várias outras funções, assim como comunicação, né, através da ponte e através do nosso cerebelo. E a função coclear, ela é uma função puramente auditiva. Então nós temos dois tipos de funções do nervo vestíbulo coclear. Uma que é a função de equilíbrio, pela palavra vestíbulo, e a outra que era pela função do coclear, que é a cóclea responsável pela nossa audição. Isso significa, então, que o nervo vestíbulo coclear é um nervo puramente sensitivo. Ele apresenta somente funções sensitivas, mas que, de alguma forma, vai levar a uma resposta motora, né? Ou seja, sem a presença da informação do nervo vestíbulo coclear, nós teríamos dificuldade, por exemplo, para ficar de pé. Isso acontece muito comum nas crises de labirintite, né? A labirintite é exatamente uma alteração da cóclea dos canais semicirculares que levam exatamente à alteração da pressão e de registrar o posicionamento da cabeça em relação ao corpo. Por isso que o paciente ele tem tonteira. Essa tonteira é exatamente a dificuldade pela qual o nervo vestíbulo coclear ele apresenta de perceber a variação de pressão, né, do ouvido e, consequentemente, de controlar todas as nossas ações musculares. Então o nosso nervo vestíbulo coclear é um nervo sensitivo e o último nervo, né, do sulco bulbopontino. Ele está mais lateralmente, na borda lateral, entre a ponte e o bulbo. Então vamos colocar aqui também como sendo um nervo sensitivo. No caso, o oitavo par de nervo craniano também é um nervo sensitivo. Saindo do sulco bulbopontino, nós chegamos no sulco lateral posterior do bulbo, né? Vamos colocar aqui, ó, sulco lateral posterior do bulbo. O sulco lateral posterior do bulbo, na sua região mais superior, nós vamos ter um nervo muito importante chamado de nervo glossofaríngeo, né? Que é o nono par de nervo craniano, né? O nono par de nervo craniano, nervo glossofaríngeo, que emerge do sulco lateral posterior, é um nervo misto, que apresenta funções sensitivas e funções motoras, né? Esse nervo ele apresenta uma inervação de 2/3 posteriores da língua. Lembre-se que 1/3 anterior da língua é inervado pelo facial e os outros 2/3 posteriores da língua é inervado pelo glossofaríngeo. Ou seja, como o próprio nome já diz, glossofaríngeo significa que sua função sensitiva e sua função motora de peristaltismo da faringe controlam as regiões da faringe. Ou seja, grande parte da sensibilidade da faringe, né, é determinada pelo glossofaríngeo, assim como pelos movimentos de deglutição. Um detalhe importante em relação ao nervo glossofaríngeo, pela própria imaturidade, por exemplo, nos bebês, né, muito comum a mãe às vezes fazer o bebezinho arrotar, porque o bebê ele tem uma dificuldade no processo maturacional desse nervo, por isso que ele engasga e por isso que ele pode aspirar, né, exatamente por uma prematuridade ainda da condição de função desse nervo glossofaríngeo. E uma forma de testar esse nervo, né, para você saber se ele está intacto, é você pegar, por exemplo, quando você já for no dentista ou no médico, ele pega um palitinho, coloca na sua garganta, você faz vômito. Essa reação de vômito, quando você toca na região posterior, né, da faringe, é uma condição que demonstra que o nervo glossofaríngeo ele está funcionando, né? Essa é uma ação importante do nervo glossofaríngeo. Ou seja, ele é um nervo misto,
que funções sensitiva e função motora. Sua função motora controla os movimentos peristálticos, principalmente do esôfago, né, e da faringe. E sua função sensitiva, principal e mais importante, a inervação de 2/3 posteriores da língua, né? Então nós temos aqui o 9º par de nervo craniano. Vamos colocar aqui, ele é um nervo misto, então vamos colocar aqui como nervo misto. Após o nervo glossofaríngeo, ainda na mesma linha do sulco bulbo, do sulco lateral posterior, nós vamos encontrar o 10º par de nervo craniano, o qual nós chamamos de nervo vago, que sai do sulco lateral posterior. Também, né? Assim como nós falamos do sulco bulbopontino, onde sai o abducente, facial e o vestíbulo coclear, no sulco lateral posterior nós também vamos ter 3 pares de nervos cranianos que emergem do sulco lateral posterior do bulbo, né? O primeiro deles é o glossofaríngeo, o segundo, o 10º par, chamado de nervo vago. Muitos confundem a função do nervo glossofaríngeo com a do nervo vago. Qual que é a diferença entre os dois? Ambos vão inervar a faringe e a laringe. A diferença é que o nervo vago ele controla principalmente a inervação de áreas do estômago e algumas vísceras, né? Um exemplo claro da função do nervo vago é exatamente a sua contração, por exemplo, né, quando você tem um reflexo vagal em que você vai vomitar. Por exemplo, é muito comum, às vezes, você fazer uma atividade física após a alimentação e logo após a alimentação você ter uma reação de vômito. Isso é o que nós chamamos de reflexo vagal. Esse reflexo vagal é uma resposta do nervo vago, que também é um nervo misto, assim como o nervo glossofaríngeo, né? Aí você vai perguntar, quando há lesão de um ou de outro, como que eu sei? Quando há uma lesão do nervo vago, você perde parte das funções de controle, principalmente de movimento peristáltico do estômago e de algumas vísceras, como por exemplo também do intestino. Isso não ocorre com o nervo glossofaríngeo, ele não desce tão profundamente assim. Isso é uma função do nervo vago, né? Então o nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, né? Ele apresenta função mista, né? É o 4º nervo que nós falamos que tem função mista e emerge da região do sulco lateral posterior do bulbo. Então vamos colocar a sua função aqui. Ele também tem uma função mista. Então nós temos 4 nervos aqui que são nervos mistos, que têm função sensitiva e função motora. Vamos para o 11º par de nervo craniano, chamado de nervo acessório. O nervo acessório é esse grandão aqui, ó, tá? Ele sai também do sulco lateral posterior do bulbo e vai até a região final do bulbo, né? É um nervo grande, comprido, né? Esse nervo que sai do sulco lateral posterior do bulbo apresenta uma função motora, né? Ou seja, a função dele é puramente motora. Uma das principais inervações do nervo acessório são os músculos que nós chamamos de esternocleidomastoideu e os músculos escalenos. Esses músculos são inervados pelo nervo acessório. Sempre quando fazemos um movimento de lateroflexão da cabeça, nós exigimos uma ação de inervação do nervo acessório para ativar a contração desses músculos para que nós possamos realizar os movimentos de lateroflexão da cabeça. Um detalhe importante para vocês verem a ligação, e isso é muito comum, os nervos acessórios eles dependem de estímulos também provenientes do nervo óptico, né? É muito comum às vezes você encontrar pessoas que apresentam, por exemplo, com perda visual do olho direito, e se ele tem perda visual do olho direito, você pode observar que a cabeça dele direciona para o lado da perda visual, né? Quando ele tem perda visual, a cabeça tende a inclinar para o lado da perda. Isso acaba acionando uma ativação maior do nervo acessório para compensar exatamente essa perda visual. Então existe uma relação, tá? Para vocês verem a importância da sensibilidade com a motricidade, né? Quando o paciente ele tem uma perda visual ou auditiva de um lado, a tendência natural é que a cabeça dele incline, porque ele perde a capacidade de registrar o posicionamento da cabeça, né? Seja pelos estímulos visuais ou auditivos.
Isso faz com que o músculo seja ativado pelo nervo acessório de uma forma a mais ou a menos, gerando as descompensações no posicionamento da cabeça, principalmente por ativação do nervo acessório, né, que inerva o músculo esternocleidomastoide e os músculos escalenos. Aqui está o nervo acessório, é o 11º par de nervo craniano, que emerge do sulco lateral posterior do bulbo. Vamos colocar ali, porque ele é o nervo motor. Então vamos colocar aqui 11º par de nervo craniano como sendo um nervo puramente motor, né? E por último, terminando nossos nervos cranianos, nós temos o 12º par de nervo craniano, que emerge do sulco lateral anterior do bulbo, né? Ele emerge do sulco lateral anterior do bulbo. Aqui está ele, é o único nervo craniano que emerge da região anterior do bulbo, né? Do sulco lateral anterior do bulbo. O nervo chamado de hipoglosso é um nervo muito importante para a fala. Por que ele é importante para a fala? Ele é um nervo que inerva os músculos intrínsecos da língua, né? A capacidade de motricidade da língua e não da fala, tá? Porque a área da fala é uma área cerebral, né? Nós chamamos de área de Broca. Isso é a área relativa a determinar a função motora da língua e não necessariamente o movimento da língua, né? O movimento da língua, a integridade do movimento da língua, ele é dependente da inervação do nervo hipoglosso. Sem a presença de ativação do nervo hipoglosso, nós não teríamos a motricidade da língua. Então, o movimento da língua é dependente desse nervo hipoglosso, né? Que é o nosso 12º par de nervo craniano, que também é um nervo puramente motor, né? Não apresenta função sensitiva. Vale salientar, então, que aqui nós temos o nervo hipoglosso, né? Que é um nervo motor da língua, da motricidade da língua. O nervo trigêmeo, ele inerva sua função sensitiva mais posterior da língua, né? Próximo à faringe. O nervo glossofaríngeo, ele inerva 2/3 posteriores da língua, e o nervo facial, ele inerva 1/3 anterior da língua. Olha o tanto de nervos que nós temos que inervam a língua, né? Nervo trigêmeo, a parte mais posterior da faringe, o nervo facial, 1/3 anterior da língua, o nervo glossofaríngeo, que é o 9º par de nervo craniano, 2/3 posteriores da língua, e esse que apresenta a função motora. Então, para a função motora da língua, nós temos 1. Para a função sensitiva da língua, nós temos 3. Trigêmeo, facial e glossofaríngeo, né? São os nervos sensitivos da língua. Só recapitulando aqui rapidinho, né? Nervos responsáveis pelas funções visuais. O nervo óptico, que apresenta a função sensitiva, capta as informações sensitivas. Funções motoras do globo ocular. 3º par de nervo craniano, nervo oculomotor, movimentos superiores, inferiores e oblíquo dos olhos. Nervo troclear, realiza um movimento de adução dos olhos, em sentido à medialidade dos olhos ou do globo ocular. E o nervo abducente, que é o responsável pelos movimentos de abdução ou pelos movimentos de lateralidade dos olhos, né? Então nós temos aqui, né, 4 nervos com funções visuais importantes, né? O óptico, o oculomotor, o troclear e o abducente, né? São os nossos nervos cranianos. Bem, pessoal, essa aqui é uma informação importante, a qual para direcionar para vocês, para facilitar o estudo de vocês, né? Eu vou estar enviando para vocês o conteúdo, a parte teórica, para vocês darem uma estudada, aproveitar o tempo que vocês vão ter disponível em casa para estudar. Espero que vocês fiquem atentos a todos os comunicados, fiquem atentos aos e-mails, né, ao Google Classroom, a tudo aquilo que for postado pela instituição. Acredito eu que a instituição vai estar postando todas as informações no site. Então vocês fiquem atentos a essas informações,
Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, principalmente no dia de aula de vocês, que é na quarta-feira, do horário de 19h15 até as 22 horas, eu estarei disponível, né? Provavelmente eu estarei em casa, mas conectado, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Espero que todos tenham calma um pouquinho, porque a sala é muito grande, nós temos quase 80 alunos, então eu vou responder a todos, né? E as dúvidas que vocês tiverem, caso eu não consiga responder de imediato, né, mande por e-mail e no e-mail eu vou responder para vocês, ok? Agradeço muito a vocês e espero que vocês possam, né, estudar bastante em cima desse material que vai ser colocado para vocês aí. Um grande abraço, professor Ulisses.